Olá, turma, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os fusíveis, tá? Esses fusíveis, eles são importantes dentro do circuito, eles estão presentes. É comum eu ter esse dispositivo porque eles são responsáveis pela proteção de todo o sistema, aonde tem a passagem de intensidade de corrente elétrica em determinado trecho do circuito. Então, os fusíveis, eles limitam a intensidade de corrente que vai atravessar um determinado trecho de um determinado circuito. Então, automaticamente, o circuito ele é protegido, gerando aí um processo de sistema em série. Então, automaticamente, esse tipo de fusível ele é usado para tentar diminuir a corrente elétrica e fazendo com que haja um processo de proteção para o circuito. Então, normalmente, os fusíveis, quando eles são totalmente saturados, eles acabam tendo uma delimitação, acabam queimando, mas existe o processo de proteção do circuito. Se não tivesse eles, automaticamente já teria a perda de todo o circuito. Aqui nós temos alguns tipos de fusíveis, tá? Esse fusível de cartucho, ele é o mais comum. Existem também os tipos de fusível de lâmina, que também são encontrados aí em baterias, em alguns carros. E nós também temos outro tipo de fusível, que ele tem aí na presença de uma rosca, tá? Então, os fusíveis, eles controlam e acabam protegendo aí o sistema elétrico, o processo do circuito. O fusível, gente, ele é constituído por um condutor, aonde normalmente é usada aí chumbo, estanho ou liga metálica, com ponto de fusão menor do que o ponto de fusão do material usado no fio, né? Porque ele tem que ter sempre um valor menor para que o fio que for passar por ele não tenha aí um processo de desequilíbrio. A espessura do condutor existente no interior do fuzil é cuidadosamente calculada para que a partir de um valor dado de intensidade da corrente elétrica, o calor feito pelo Joule não seja responsável de fundi-lo. Então existe uma preocupação até mesmo em utilizar um material onde ele não vai ter um processo de condução além do normal. Quando o fuzil queima, quer dizer que alguma coisa em relação à passagem da corrente elétrica foi maior do que o valor específico para aquele circuito. Então, automaticamente, se o fuzil queima, quer dizer que existe algo que talvez esteja além do normal. Então, é possível trocar o fusível sem danificar o circuito. Dentro do processo de instalação elétrica, tanto residencial como industrial, os fusíveis eles são utilizados, né, muitas das vezes, e são algumas vezes substituídos por disjuntores. Então, quando existe, né, um índice maior de corrente elétrica, aí tira-se esses fusíveis e no lugar são utilizados aí disjuntores, que têm um processo de funcionamento magnético através de uma corrente elétrica. Então, quando a intensidade da corrente do circuito atinge o valor, o disjuntor acaba desligando. Então, os disjuntores, os fusíveis, eles são praticamente a mesma coisa, porém os fusíveis eles trabalham com conexões de quantidade de energia menor e os disjuntores, eles têm uma propagação de energia um pouco maior, então eles acabam resistindo aí uma corrente elétrica maior. Então, quando existe o processo do disjuntor desligar, ele está evitando um curto-circuito. Agora, se não tem os disjuntores, automaticamente existe o processo de prejudicar o meio, prejudicar o circuito, dando aí um processo de apagão e distribuindo aí até mesmo incêndios, né, dentro de uma instalação elétrica. Então, o curto-circuito, gente, ele pode provocar, né, o processo de desconexão de um condutor, aonde ele vai ter um colapso, criando aí, gente, uma pane no circuito, provocando aí, gente, um processo de potencial que pode agravar muito a situação daquele sistema. O circuito ele é constituído por lâmpadas, né? Podemos analisar aqui uma bateria, onde eu tenho carga positiva e negativa, e nesse circuito eu tenho aí duas lâmpadas com resistência de 4 e de 2. Elas estão associadas em série e estão ligadas a essa bateria que tem uma voltagem de 200 volts, né? De 12 volts. A corrente elétrica atravessa ambas as lâmpadas que tem uma intensidade de 2. Na lâmpada 1 está submetida uma tensão de 8 volts. E na lâmpada 2 eu tenho uma voltagem de 2 volts. Então, automaticamente, o que ocorrerá
se a gente conectar os pontos A e C do circuito por meio de um condutor com resistência elétrica desprezível, né? No caso, gente, se ocorrer esse processo, a lâmpada 1 ficará ligada em paralelo com o condutor de resistência, que vai ser igual a zero. Portanto, a lâmpada 1 deixará de funcionar e poderá simplesmente ser retirada do circuito. Dizemos então que essa lâmpada está em curto-circuito, por conta, gente, desse processo de voltagem que eu tenho dentro do meu sistema. Então é necessário ter o cuidado aí com a corrente elétrica que está tendo essa geração de energia. Quando ele tira essa lâmpada 1 do circuito, a resistência equivalente ela passa a ser 2 e a corrente que atravessa a lâmpada 2 agora tem uma tensão de 12 volts e ela vai passar a ser 6 de intensidade. Então, automaticamente, em qualquer trecho de circuito com resistência elétrica desprezível, a diferença de potencial é nula e todos os pontos de trecho são equivalentes. Então, é importante analisar todo esse processo de corrente elétrica para que não haja uma interação, um colapso dentro do circuito elétrico. Então, os disjuntores, os fusíveis, eles prezam, né, esse cuidado de proteção para que não tenha aí um curto-circuito, tá, galera? Depois nós vamos ter aí o exercício 11. Na página 12, continuam os exercícios e aí vem, gente, os medidores elétricos. Então, há muitos anos atrás, existiam grandes preocupações com o circuito, porquanto existia a análise, o entendimento de compreender esses processos de voltagem e de intensidade para que a voltagem não fosse muito alta e viesse prejudicar, né, o desenvolvimento do circuito. Porém, quando chegou os medidores elétricos, eles trouxeram uma facilidade para o ramo, né, da energia elétrica de trabalhar com grandezas que podem ser calculadas, né? Então, esse aparelho chamado multímetro, ele é muito usado até hoje, ele calcula qual é a intensidade em cada tomada, em cada ponto da sua casa, para ter uma noção em relação a como que se encontra o processo, né, da DDP, que no caso é a voltagem, né? Então, dentro desse processo de grandeza, é possível calcular a intensidade da corrente elétrica e ver aonde está tendo variação, né? Aonde está tendo diferença de potencial e conseguir analisar aonde deve ser alterado. Então, dentro desse processo, podemos ter aí o amperímetro ideal ou o voltímetro ideal. Podemos dizer que o medidor é ideal quando sua inserção no circuito elétrico não provoca alterações na intensidade e não muda as diferenças de potencial. Então, quando eu tenho, né, um medidor ideal, é quando ele não sofre alteração do valor da corrente elétrica. Para entender um pouquinho mais, vamos falar o que é um amperímetro ideal. Então, o amperímetro é o aparelho que permite medir a intensidade da corrente elétrica que passa por um determinado trecho, tá? Então, o amperímetro, ele calcula a intensidade. Então, automaticamente, eu tenho aqui a imagem de um sistema onde eu tenho o A com uma seta ou um A sem a seta, tá? Automaticamente, quando eu tenho uma análise desse movimento, eu consigo entender que o amperímetro, ele se encontra, né, num valor interno, aonde a sua inserção do circuito não deve alterar a intensidade da corrente elétrica. Então, automaticamente, é possível calcular e compreender um amperímetro que deve estar associado em série que não vai trazer danos aí ao circuito, tá? Então, o amperímetro ideal, ele sempre vem, né, com essa seta representativa para mostrar para o sistema que ali eu tenho um processo, né, constante. Já o voltímetro ideal, gente, ele também é representado pela seta e no voltímetro é calculado o índice de voltagem. Então, o amperímetro ele calcula a intensidade e o voltímetro ideal ele calcula a voltagem constante. Então, ele consegue dizer qual que vai ser o valor que está constante em relação ao meu circuito. Então, aonde tiver um valor de voltagem constante, eu posso dar o nome aí de voltímetro ideal. Nesse processo, gente, vai ter aí os exercícios do 14, o 15, o 16 e o 17, tá bom? E na nossa próxima aula, iremos abordar um pouquinho mais e tirar as dúvidas sobre os fusíveis, sobre os disjuntores, sobre o que é o amperímetro ideal e o voltímetro ideal. Tá bom, galera? Até a próxima aula.